Oi, gente! O tema de hoje é um pedido super recorrente aqui no canal, que é como eu organizo as minhas viagens. Esse tema, assim como eu me preparei para os concursos públicos, são os temas mais pedidos nos últimos meses aí, eu realmente não podia deixar de tratar isso aqui. Para começar a organizar uma viagem, a gente tem dois caminhos a seguir. O primeiro deles é procurar uma agência de viagem, o que é excelente, aliás, é um sonho. Normalmente você contrata uma agência de viagem e eles te entregam tudo sem você ter perdido seu tempo, sem ter se estressado e com a viagem já direcionada, personalizada de acordo com o que você quer. Então isso é muito bom, não apenas para quem gosta de praticidade, mas para quem não tem paciência ou não tem tempo de preparar uma viagem. Por outro lado, quem gosta, quem curte preparar uma viagem, quem já viaja na viagem como eu, tem um outro caminho a seguir. E é isso que eu vou trazer aqui para vocês. A primeira coisa é cismar ou sonhar com um destino. Isso é o começo de tudo. Idealizar, se de repente aquilo veio como um insight, ou veio num filme, ou veio realmente num sonho, como já aconteceu comigo. Então tem que surgir essa vontade para você começar a buscar caminhos para conseguir chegar àquele destino. E foi o caso da Itália. Eu sonhei um dia que estava na Toscana, vivenciei aquilo ali no meu sonho, acordei, corri atrás e fui. Depois de definido o destino, é preciso ver qual é a melhor época para ir para aquele destino. Por exemplo, se você quiser esquiar, você tem que ir na época de inverno. Se você quiser curtir uma praia, procurar ir no verão ou nas estações mais quentes. Então, nortear um pouco de acordo com as estações. E também verificar isso com a disponibilidade. Então, eu preciso verificar no meu trabalho se eu tenho autorização para tirar férias naquele período, se eu não tenho algum compromisso de trabalho já previamente marcado, algum evento específico, seja de profissional, seja de família, um casamento, uma festa, enfim. Definido o destino e a melhor época para ir, o próximo passo é a compra das passagens. Eu vou fazer depois um vídeo específico com algumas dicas de sites bem bacanas que eu costumo utilizar, alguns até bem escondidinhos, bem segredos, eu vou trazer aqui para vocês. Mas por enquanto, para a gente não estender demais o vídeo aqui, o próximo passo já é a definição da compra de passagens. Compradas as passagens, eu vou fazer efetivamente um roteiro, mas é um roteiro, digamos assim, provisório, porque por mais que eu goste de fazer um roteiro e eu acho importante nas minhas viagens para aproveitar ao máximo, eu não engesso esse meu roteiro para eu ter uma certa liberdade ali, alguns dias, para fazer alguns programas que eventualmente eu possa ter sido indicado ali por algum nativo, já no destino e tal. Então eu deixo aí uns períodos coringas no meu roteiro. Mas tem coisas que é muito importante quando você tiver de fazer alguma reserva, quando você só conseguir um hotel em determinado local para determinado período. Então, roteiro é de fato fundamental para quem faz esse planejamento. Compradas as passagens, ou seja, a gente já tem mais uma certeza aí da data, do período da viagem, aí eu passo para a reserva dos hotéis. Nesse ponto também eu tenho umas diquinhas muito bacanas para passar para vocês, mas eu vou deixar para esse outro vídeo específico com alguns macetes, alguns esquemas bem bacanas para vocês. Feita a reserva dos hotéis, eu passo aí a compra dos transportes entre as cidades, se for o caso. Então, normalmente se eu faço uma viagem maior, por exemplo, Europa ou América do Sul e tal, então vai haver aí uma movimentação interna. Eu, já sabendo dos hotéis e tal, eu faço as compras internas. Então, por exemplo, se tiver de comprar uma passagem de trem, se tiver de comprar uma passagem de avião, ou se tiver de fazer uma reserva de carro, do aluguel de carro, eu já faço aí nesse ponto da preparação da viagem. Como normalmente eu planejo tudo com muita antecedência, ou com uma antecedência razoável, uma das coisas que eu mais amo fazer é catalogar filmes sobre os lugares que eu vou. Sinceramente, tão bom quanto a viagem é esperar por ela, é preparar a viagem, é realmente aquilo que se chama de viajar na viagem. Teve uma vez, quando eu fiz o meu mochilão, na época eu fiz 6 países da Europa em 45 dias. E aí, como foi uma viagem muito planejada, muito pensada, eu cataloguei filmes sobre cada lugar que eu ia passar. Então, assim, vamos supor, eu ia para Espanha, eu tinha uns 8, 10 filmes sobre o lugar, mostrando bastante a cidade, a cultura, a rotina. E aí eu fiz isso e consegui assistir todos os filmes antes de viajar. Eu era tão fissurada que eu fazia bicicleta, porque eu tava numa preparação, né? Fazer um mochilão, você tem que estar com um preparo razoável, assim. Então eu fazia bicicleta em casa assistindo os filmes, era muito gostoso. Então eu já cheguei nos lugares, parecia que eu já conhecia. Quando eu era pra amar, eu já tava amando. Se eu já não gostava de alguma coisa, eu já conseguia ter alguma ideia por ali. Então é realmente uma imersão. Isso é uma coisa muito gostosa de fazer que eu recomendo demais.
Feito tudo isso, eu vou comprar meu seguro de viagem ou habilitar essa opção, porque hoje em dia vários cartões de crédito trazem essa opção, e compro a moeda, se for o caso, do local para o qual eu estou indo. Finalmente, tudo parece que já está nos conformes, a viagem vai se aproximando e as coisas já estão assentadinhas ali. Mas para mim ainda falta uma coisa muito importante, fundamental nas minhas viagens. Muita gente não se atém a isso ou deixa para olhar isso quando já chegou no destino, mas eu costumo fazer essa pesquisa previamente. E eu não vou nem precisar explicar o motivo. Mas é o quê? A questão do chip. Todo lugar que eu vou, se for, por exemplo, outro país ou alguma coisa assim, eu já faço um estudo aqui de qual operadora que eu vou comprar o chip, qual tem serviço de dados, não apenas para você utilizar o WhatsApp, para você fazer uma ligação por lá, mas é extremamente importante que a gente tenha acesso, né? Para quem trabalha com isso, tô sempre postando, fazendo vídeo de viagem, vlog e tal. Então eu preciso estar com a internet o tempo todo. E sair com a nossa daqui, a gente sabe que fica surreal o preço. E além disso, ainda tem a parte do GPS. Quando a gente faz a reserva de um carro, vai alugar um carro, a gente precisa utilizar muito o Google Maps e tal. Então é muito importante ter esse serviço de dados já acertadinho para quando você chegar lá. E eu me preocupo com isso como última coisa a ser feita antes de finalmente embarcar. Bom, gente, esse é então o meu ritual na organização das minhas viagens. Tem uma série de outros assuntos que a gente pode tratar aqui, como eu organizo a minha mala, algumas dicas práticas sobre passaporte, vacina, coisas do tipo, mas isso eu vou trazer em outros vídeos aqui no canal. Agora eu quero saber de você qual é o seu ritual na organização da sua viagem. Deixa aqui no comentário. Então, encontro com vocês no próximo vídeo. Até lá!